Você já sentiu que para ser aceito na escola ou faculdade, você precisa mudar seus valores, atitudes, ações, entre outras coisas? Que na igreja você é um e na escola precisa ser outra pessoa para ser aceito? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Diego e você está no canal Diego e Ferro. Seja bem-vindo ao meu canal. O exemplo de Daniel. Daniel era um jovem que foi levado à força para a Babilônia. A Babilônia não queria apenas escravizar Daniel, eles queriam reprogramar a mente dele. Eles mudaram o nome dele, atacaram a identidade, mudaram os estudos dele, atacaram o intelecto e tentaram mudar a dieta dele, atacaram a lealdade e a adoração. A escola hoje faz o mesmo. A cultura escolar tenta sutilmente mudar quem você diz que é, ditar o que você deve achar certo ou errado e controlar o que você consome. Não de comida, mas os conteúdos das redes sociais. É a nossa Babilônia moderna, onde a pressão para ser igual a todo mundo é a prova mais difícil. Mas o que Daniel fez nessa situação? Em Daniel, capítulo 1, versículo 8, responde isso. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Sabe qual foi o segredo de Daniel para não se perder na cultura da Babilônia? A Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar. No original, em hebraico, a expressão usada é Vayasin al libu. Traduzindo ao pé da letra, ele colocou sobre o coração. Não foi acho que vou tentar. Foi uma decisão de fundamento. Naquela cultura, o coração não era o lugar de sentimentos passageiros. Era o centro das decisões e da vontade. Não espere ver o que vai acontecer na escola. Estabeleça o seu limite antes mesmo da pressão chegar na escola. Daniel não decidiu o que comer na hora que sentou à mesa do rei. Ele já tinha colocado no coração quem ele era muito antes do cardápio ser servido. Quando a galera te chamar para matar a aula ou para ver algo indecente no celular, se você parar para pensar na hora, a pressão vai te vencer. Daniel decidiu antes de a bandeja de comida chegar na mesa. A santidade é uma decisão prévia. Você precisa decidir hoje, no seu quarto, quem você vai ser amanhã no recreio. Quando alguém te chamar para cometer um pecado, como por exemplo, zoar alguém, espalhar uma fofoca sobre outra pessoa, entre outras coisas, recusa. Diga um não firme e educado. Não ceda à tentação. Como diz em Provérbios capítulo 1, versículo 10. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Identidade e posicionamento. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não devemos viver como as pessoas deste mundo. Não devemos se amoldar pelo padrão do mundo, que pecam, fazem a sua própria vontade, querem prazer e reconhecimento a todo custo, entre outras coisas. O seu foco não deve ser agradar as pessoas, mas sim agradar a Deus. É não se conformar, não rir de uma piada humilhante, não colar na prova, mesmo que todos façam, e não ceder à cultura do descarte nos relacionamentos. E transformar-se é ser aquele que traz paz em uma briga, que estuda com excelência para honrar a Deus e que enxerga o colega isolado que ninguém vê, entre outras coisas. Troque o software da comparação pelo da vontade de Deus. Você para de viver ansioso para agradar as pessoas. Você descobre que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ela traz uma liberdade que nenhum grupo escolar pode oferecer. Amizades. Em Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Imagine que você ande com colegas que zombam dos professores, que só falam de ficadas ou que colam nas provas. Você acha que é forte o suficiente para mudá-los, mas acaba rindo das piadas deles. Isso é se juntar com quem zomba de tudo. Vale reforçar que isso não significa não falar com ninguém, mas sim não ter comunhão íntima com o pecado alheio. E isso é o que não deveríamos fazer.
Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas claro, você deve amar a todos e ser educado com todos, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Mas seus amigos íntimos, aqueles com quem você abre o coração e passa a maior parte do tempo em companhia, devem ser pessoas que te aproximam de Deus, ou pelo menos respeitam profundamente sua fé. Se seus amigos atuais te puxam para baixo, ore pedindo novos amigos, ou tenha coragem de andar sozinho por um tempo até que Deus traga pessoas que andem com os sábios. Como está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A boca e o teclado. A escola é um ambiente tóxico de fofoca, bullying e reclamação. Imagine que todo mundo está reclamando da professora de matemática, murmuração. Ou alguém espalha um boato sobre uma menina da outra sala. A respeito disso, em Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: façam tudo sem murmurações, nem discussões. Paulo diz para fazer tudo sem reclamar. Se você é o aluno que honra o professor chato, você brilha como um astro no mundo. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. E que nenhuma palavra torpe, podre, deve sair da sua boca. Isso inclui palavrões, gírias de duplo sentido e bullying. Se a conversa virou fofoca, você sai ou muda de assunto. Como diz em Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Quando atacarem sua fé, crente é tudo hipócrita, ou você, responda com mansidão e respeito, não com briga. Como diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 até o 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. E também em Colossenses capítulo 4, versículo 5 até o 16. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E também em Efésios capítulo 4, versículo 31 até o 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. E por último, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 até o 25. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Integridade acadêmica e namoro. Colar na prova é mentir, é dizer que você sabe algo que não sabe. Um cristão que cola está dizendo que a nota vale mais que a verdade. Tito ensina a ser padrão de boas obras. Sua nota pode ser menor, mas sua consciência estará limpa. Como diz em Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom.
No ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sádia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. E por último, a escola é o caldeirão dos hormônios. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim: Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então não fique sozinho em sala de aula vazia com alguém do sexo oposto. Cuidado com o contato físico excessivo. Guarde seu coração, como diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Não entregue seus sentimentos prematuramente em ficadas, que não têm compromisso nem propósito. Eu sei que, depois de ouvir tudo isso, pode dar um frio na barriga. Talvez você tenha percebido que, para manter sua identidade em Cristo, vai precisar se afastar de um grupo ou dizer não para pessoas que você gosta. E eu quero te dizer, tudo bem se você tiver que caminhar sozinho por um tempo. Às vezes, Deus nos leva para o deserto da escola. Aquele recreio em que você fica sozinho, com seu lanche e seu celular. Não para te castigar, mas para te dar uma oportunidade única de ouvir a voz dele, sem o barulho das fofocas e das pressões. Lembre-se de duas coisas. Você nunca está realmente só. Jesus prometeu estar com você todos os dias, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E também o Consolador, como diz em João capítulo 14, versículo 16 até o 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês, estará em vocês. Ele estará com você até nos dias de prova e nos intervalos solitários. A solidão é temporária, mas o caráter é eterno. Deus é especialista em trazer as pessoas certas no tempo certo. Enquanto esses novos amigos não chegam, aproveite para se tornar o tipo de amigo que você gostaria de ter. Não tenha medo de perder amizades que te afastam de Deus. É melhor andar sozinho no caminho certo do que acompanhado no caminho que te destrói. No final, a paz de uma consciência limpa vale muito mais do que qualquer risada em uma roda de zombadores. Aguenta firme, você está sendo preparado para algo maior. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se quiser, compartilhe esse vídeo ou copie o link para que chegue a mais pessoas o Evangelho. Recomendo que você abra sua Bíblia e releia esses versículos. Peça que o Espírito Santo te mostre como aplicar isso especificamente na sua realidade escolar e tire suas próprias conclusões. Lembre-se de não se tornar um camaleão. O camaleão muda de cor conforme o ambiente. O cristão tem uma cor só. Não seja crente na igreja igual a todo mundo na escola. Muito obrigado por assistir o vídeo. Que Deus te abençoe e acompanhe nessa caminhada cristã na escola e para todo sempre. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Tiago, capítulo 4, versículo 8.